Olá, aqui é o Pastor Fábio, sejam bem-vindos ao podcast da série Eu Sou Mesmo um Cristão? O tema de hoje é: você não é um cristão se não amar outras pessoas. Eu convido você a pegar a sua Bíblia e vamos ler o texto em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao versículo 37. Vamos ler? E eis que certo homem, intérprete da lei, levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e viu a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia também um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou por longe. Semelhante, um levita descia por aquele lugar, e vendo também, passou por longe. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. Chegando-se, limpou os ferimentos, aplicando-lhes óleos, vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida desse homem. Se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Perguntou Jesus. Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então disse Jesus: Vai e procede tu de igual modo. Hoje nós chegamos à nossa 6ª mensagem nessa série. Olhar para esse texto que acabamos de ler, nós podemos perceber que o verdadeiro cristão age com compaixão quando tem oportunidade. O verdadeiro cristão, ele é marcado pelo amor. Quando Cristo está na vida de uma pessoa e essa pessoa torna-se discípulo, seguidor de Cristo, ou seja, um cristão, ele ou ela passa a agir tendo como base em sua vida, como ponto de partida, o amor. Por isso eu quero destacar hoje 3 lições nesse texto. A primeira lição, do versículo 25 ao versículo 29, é que o verdadeiro cristão age com compaixão mesmo quando existe cegueira. A cegueira, muitas das vezes, é ocasionada pela dureza do coração. No versículo 25, um doutor da lei, uma espécie de advogado que ajudava nas respostas de dúvidas em relação à lei de Moisés, fez uma pergunta que representava, naquele momento, a dúvida em relação sobre a vida eterna. Como conseguir a vida eterna? Porém, como nós percebemos na leitura do texto, essa pergunta mostrava na realidade a dureza de um coração que não tinha o objetivo de obter respostas para as questões espirituais, porque no versículo 25 diz que esse homem queria realmente pôr Jesus à prova. Um coração duro não deseja buscar a verdade sobre a vida eterna. Um coração endurecido vive para satisfazer tão somente os seus desejos. Um coração endurecido não consegue entender a verdade que leva para a vida eterna. A cegueira, muitas das vezes, é vista no entendimento errado das Escrituras. No versículo 26 a 28, Jesus, em resposta à pergunta do intérprete da lei, fez 2 questionamentos, 2 perguntas também. O que está escrito na lei, ou seja, no Antigo Testamento? E a segunda pergunta que Jesus faz é: como você interpreta o que está escrito? A maneira que lemos e entendemos as Escrituras muitas das vezes determinará não apenas a compreensão de determinados assuntos, como também a forma que dirigiremos a nossa vida. Cristo diz: faça isso e viverá.
A cegueira muitas das vezes é causada também diante de uma auto-justificação. Versículo 29. Vemos que diante das palavras de Cristo, a falta de sinceridade desse homem fica evidente. Ele tenta, então, justificar o motivo de sua pergunta, também realizando uma outra pergunta: quem é o meu próximo? Não podemos viver para praticar tão somente a autojustificação diante dos nossos erros. Não podemos buscar desculpas para esses erros, nem muito menos para os nossos pecados. Devemos clamar a Deus por arrependimento, confessar tão somente os nossos pecados ao Senhor. Devemos parar de justificar os nossos pecados. Devemos buscar graça de Deus e clamar por perdão diante de nossos erros. Uma segunda lição que vemos, no versículo 30 a 35, que o verdadeiro cristão age com compaixão quando encontra a oportunidade. A oportunidade de exercer o amor poderá surgir de formas inesperadas, como vemos aí a partir do versículo 30. A cidade de Jericó estava localizada abaixo de Jerusalém e fica cerca de quase 30 quilômetros. Era comum nessa estrada ter ladrões por ser uma rota muito popular. Esses ladrões roubavam de tudo, ou tudo, pois até as roupas eram alvo desses assaltantes que na grande maioria atacavam pessoas que viajavam sozinhas, espancando, muitas das vezes até mesmo até a morte. Tomava a roupa, por ser muitas das vezes itens de valor. O cristão não pode se omitir diante de uma oportunidade de ajudar. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando, como diz Tiago 4,17. Muitos não agem porque estão presos em sua religião. Versículo 31 mostra que em Jericó um sacerdote descia de Jerusalém para Jericó. Em Jericó existiam muitas famílias de sacerdotes ricas. O sacerdote deveria, pela lei, evitar tocar em cadáver, pois para os fariseus a impureza era contraída mesmo se a sombra tocasse no morto. Esse sacerdote estava retornando de Jerusalém para Jericó, não estava mais em serviço no templo, porém estava preso na sua religião e passou distante, longe daquele homem quase morto que necessitava de ajuda. A prisão que a religião submete às pessoas faz que elas valorizem as coisas e coloque pouquíssimo ou nenhum valor nas pessoas. Muitos também não agem porque estão presos em seus compromissos. No versículo 32, agora nós vemos um levita. Encontramos uma situação semelhante, mas com uma pessoa diferente. Um levita estava também retornando de suas funções de trabalho em Jerusalém e de forma semelhante do sacerdote passou distante daquele homem. As regras da lei em relação aos levitas não eram tão rígidas, porém esse levita não estava em serviço, mas o serviço ainda estava nele. O cristão não coloca seus compromissos pessoais acima das pessoas. O cristão sempre está disponível para ajudar alguém, pois o cristão recebeu a maior de todas as ajudas. Ele foi liberto da condenação do pecado. Devemos estar atentos para exercer compaixão em qualquer momento. Versículo 33 e 35 entra uma terceira pessoa nessa história. Uma ajuda improvada alcançou aquele homem que estava quase morto na beira do caminho depois de dois rejeitarem ajudar. Um samaritano ajudou um judeu. Os samaritanos eram odiados pelos judeus por alguns motivos. Podemos destacar que esse grupo era uma raça mista com o povo assírio. Os samaritanos também ocupavam o país que anteriormente pertencia à tribo de Efraim e à meia tribo de Manassés. A capital do país era Samaria, anteriormente uma cidade grande e esplêndida. Quando as 10 tribos foram levadas em cativeiro para a Síria, o rei da Síria enviou pessoas de Cuta, Ava, Amarte, Sefavaim para habitar em Samaria, como podemos ver em 2 Reis, capítulo 17, 24 e Esdras, capítulo 4, versículo 2 a 11. Os judeus, após o seu retorno da Babilônia, começaram a reconstruir seu templo. Enquanto Neemias estava envolvido na construção dos muros de Jerusalém, os samaritanos, de forma vigorosa, tentaram atrapalhar esse empreendimento. Nós vemos isso em Neemias 6, do 1 a 14. Também os samaritanos construíram para si o mesmo templo no monte Gerazim, o qual os samaritanos insistiam que tinha sido designado por Moisés como lugar onde a nação deveria adorar. Sambalate, o líder dos samaritanos,
nessa época da construção, estabeleceu seu genro Manassés como sumo sacerdote, e a religião idólatra dos samaritanos foi assim perpetuada. Os samaritanos também aceitavam apenas os 5 livros de Moisés, e eles rejeitavam os escritos dos profetas e de todas as tradições judaicas. Essas causas que acabei de citar deram origem a uma diferença irreconciliável entre samaritanos e judeus, de modo que os judeus consideravam os samaritanos como a pior raça que existia, como podemos ver em João, capítulo 8, versículo 48. Não tinha qualquer interações com ele, como podemos ver em João 4:9. Apesar do ódio entre judeus e samaritanos, Jesus quebrou as barreiras entre esses dois grupos, pregando o evangelho de paz para os samaritanos, João 4, versículos 6 e 26, a história da mulher samaritana, e os apóstolos mais tarde seguiram seu exemplo, Atos capítulo 8, versículo 25, lá mostra um grande avivamento acontecendo em Samaria. Diante de todo esse ódio, esses samaritanos se compadeceu, sentiu dor do viajante ferido, passou por perto, cuidou do homem e ainda providenciou o tratamento do viajante ferido. O cristão se aproxima daqueles que estão passando por dificuldade e ele usa o seu tempo, até mesmo os seus recursos para abençoar. E por último, o verdadeiro cristão busca ser o próximo de alguém, versículo 36 e 37. O cristão procura os melhores exemplos para seguir. No versículo 36, Jesus perguntou ao intérprete da lei qual dos 3 homens havia sido próximo do homem que foi assaltado e espancado. Devemos colocar os nossos referenciais nas pessoas corretas. Mesmo sendo um sacerdote e um levita, eles não foram exemplos para ser seguido. Em quem você que me escuta hoje tem buscado como padrão para a sua vida? Em quem você tem colocado, tem seguido o exemplo em sua vida? O cristão busca ser próximo de alguém. Versículo 37, diante da resposta do intérprete da lei, Jesus concluiu dizendo: vá e faça o mesmo. Agir, esse deve ser o pensamento do cristão. Como você pode ser o próximo de alguém? Não passe por longe quando alguém estiver sofrendo. Anuncie a essa pessoa que Jesus Cristo é o Salvador. Seja o próximo de alguém. O verdadeiro cristão age com compaixão quando tem a oportunidade. Não deixe de agir porque as pessoas estão cegas. Não deixe de agir porque as pessoas estão com corações endurecidos. Anuncie a Cristo. Fale para elas que não podemos nos justificar, mas encontramos a justificação diante de Deus através de Jesus Cristo. Não deixe passar nenhuma oportunidade de agir. Apresente a Cristo como um único e capaz de quebrar as correntes da religião. Seja o próximo de alguém. Você hoje pode alcançar uma pessoa através de Jesus Cristo. Faça a diferença. Seja um verdadeiro cristão. Pai querido, nesse momento nos colocamos diante do Senhor. Pedimos que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos pecados, que muitas das vezes, ó Deus, nos levaram para não amar as pessoas, para não ajudar as pessoas. Nos faça ainda mais próximo de alguém, Senhor. Nos dê a oportunidade de ser bênção na vida de alguém hoje. É em nome de Jesus que te oramos. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor derrame suas misericórdias sobre as nossas vidas. E até a próxima mensagem.